Olá, Marhubs! Estamos aqui de volta com um vídeo sobre livro, porque o Mabook Club, o nosso clube de livro, traz para você sempre uns insights e livros interessantes. Hoje a gente não vai fazer diferente, a gente vai trazer um livro super legal para encerrar um ano. Nada melhor do que encerrar um ano com um livro que faz você refletir, faz você pensar sobre a sua evolução. E esse livro aqui foi indicado a mim, se chama Fernão Capelo Gaivota, de Richard Bach. Richard Bach era um piloto da Força Aérea Americana que, depois de dar baixa e parar de atuar, ele começou a entrar na área da literatura e lançou esse livro em 1970. E esse livro fez muito sucesso, sendo publicado e vendido mais de 40 milhões de cópias. No entanto, essa nova versão do livro tem a parte 4, que não era original ao livro, né? O livro terminava na parte 3 em uma certa etapa. E aí a parte 4 foi adicionada a essa nova edição, trazendo um passo a mais à trajetória do Fernão Capelo Gaivota. Esse livro é muito curtinho e, se você vir aqui, olha, ele ainda tem várias fotos de gaivota. Então, quer dizer, o conteúdo é rápido, é prático, você lê numa ou duas sentadas rapidamente. Mas é daqueles livros em que você lê, mas você fica assim, não queria ler numa leitura guiada, para a pessoa me explicar melhor. Porque em poucas palavras ele traz muitas e muitas reflexões. É aquele tipo de livro que fala muito com pouco. E você ler numa orientação, num guia, né? Você lê com alguém ou refletindo sobre o que está acontecendo ali, é melhor. O tipo da escrita é um tipo mais direta, né, de narrativa, baseada em fatos, né? Ele não é um tipo mais assim poético, ou não vai entrar num grandes pensamentos filosóficos, né? Ou grandes sentimentos das personagens que estão ali, mas ele é bem direto, ele é bem certeiro, é uma narrativa mais assim seca e objetiva. Essa foi um pouquinho da minha dificuldade. Mas o que o livro fala aqui é sobre a evolução e a importância do processo. Estreando aí o Fernão Capelo Gaivota, que se permite fazer esse grande voo rasante para dentro de si, para se elevar, para melhorar o seu processo e para focar nas etapas do voo e não somente num processo de evolução. Veja, o bando em que o Fernão Capelo Gaivota participava era muito preocupado com a sua sobrevivência. Quer dizer, o voo ali era puramente e objetivamente feito para você descer, pegar o peixe e comer. Estando isso feito, estava tudo ok, estava tudo tranquilo, não se precisava de mais, a sobrevivência estava garantida. Mas para Fernão, que tinha um mindset completamente diferente, isso não bastava. Não bastava você descer, pegar um peixinho e comer. Ele até comia muito pouco, ele até era meio franzino, porque a preocupação dele estava no processo. Como voar melhor, como voar mais alto, como voar mais rápido, como dar mais rasantes, como melhorar o processo para que você elabore cada etapa, cada parte do processo, para que você entenda o vento, as frentes frias, a altitude, a gravidade te puxando, para que ele faça um estudo ou uma pesquisa grande sobre todo esse processo. E, na verdade, é um processo de autoconhecimento das suas próprias limitações, do próprio ambiente em que você está inserido, e isso fazia de Fernão Capelo Gaivota
uma gaivota muito diferente do seu bando. Seus pais falavam: Fernão, por que você não é igual a todas as outras gaivotas? Por que você não anda no bando e não pega, né, o peixe lá junto com todo mundo? Por que você tem que dar piruetas, tem que, né, tentar coisas diferentes, dar rasantes, né, se desgarrar do bando? Por que você faz isso? Só que Fernão tinha para dentro dele uma questão de evolução, né, do seu próprio ser. Uma questão de você se trabalhar e dar sentido à sua vida, que não meramente a sobrevivência, mas fazer daquilo algo com um sentido mais lógico para ele, um sentido mais emocional, né? Dar sentido ao que ele está fazendo ali. Então ele passava horas e horas dando rasante, fazendo pirueta, testando. Eu vou mais alto, eu vou mais rápido, eu vou mais forte, eu vou embicar mais profundo. E um grande paralelo que se faz a isso é o tipo de voo que ele treinava muito, em que ele subia e depois dava um rasante que tinha que ser mais angulado. E esse ângulo era o que ele pesquisava, né? Mas essa subida, você pode fazer um paralelo muito grande com uma elevação da nossa evolução de pensamento. É como se você estivesse saindo do terreno, né, do carnal, da nossa vida material e estivesse buscando uma evolução ao ponto que você vai subindo e evoluindo, aprendendo mais. Então, esse tipo de voo inicial que ele treinava, que ele subia ao máximo para dar um rasante, para mim, é esse processo evolutivo mental, né, em que ele ia muito alto. E quanto mais alto, mais desafiador. E quanto mais alto, mais se desgarrava daquele bando que estava só pensando em comer. E assim ele se evoluía. Existe uma parte no livro que é inicial, que é o despertar para a clarevidência, né? O despertar para a sua evolução. Então aí mostra como o Fernão Capelo Gaivota era diferente, né? E a gente se faz várias perguntas, né, na nossa vida. Como que Einstein era tão diferente? Como é que ele conseguiu, né, pensar aquelas coisas? Como é que Leonardo da Vinci era tão diferente? Como ele conseguiu ser tão eclético e tão profundo em diversas áreas? E as pessoas tentam estudar aquelas mentes, tentar entender por que ele se destacou, ou ele se conseguiu destacar do bando. E, na verdade, muitos são do bando. E alguns, né, pontuam, e alguns voam mais alto. E a gente faz um paralelo com essas pessoas que se destacam, né? Com essas grandes mentes que criam, que buscam soluções, buscam coisas novas, pesquisam e não se cansam de pesquisar por pesquisar, porque o processo ali lhe dá um gás, o processo ali é o sentido da sua vida e não puramente comer. Ele fala: vocês estão preocupados em comer. E ele mesmo nem comia. E ele estava preocupado em evoluir. Então, a primeira etapa desse livro é um despertar da sua evolução mental, né? Não tô ali como todo mundo, né? E aí chega uma certa parte que ele é expulso do seu bando, se retira do seu bando. Então, a gente vê uma etapa em que todo mundo vê: essa gaviotinha aí é diferente. Essa gaviotinha aí não tá sabendo o que faz, não tô entendendo nada, tá, né, da desordem, porque tá todo mundo seguindo isso aqui, a gaviotinha tá lá na dela, não tá nem ajudando a gente aqui a sobreviver e a comer. Então ele se desgarra e ele faz um processo evolutivo dele tentar buscar ser cada vez melhor. E tem um certo voo que ele dá, e ele dá um rasante, ele sabe que a velocidade que ele tá é muito grande. O Fernão Capelo Gaivota chegou a mais ou menos 320 quilômetros por hora em seu voo rasante, sua descida, e ele sabia que se ele errasse, teria o perigo da morte.
porque ele ia bater na água como se fosse um chão pela essa velocidade. E ele faz esse mergulho e ele se explode, né, em bolas de pelo, de pelo não, em bolas de pena, e ele fica inconsciente por algum tempo. Aí quando ele acorda, ele fala, não, isso não é para mim mesmo. Eu vou voltar, né, para o meu bando, que é da onde eu pertenço, eu tô aqui nessa loucura. Então aí ele passa por uma etapa de vai e vem nesses pensamentos, estou fazendo certo? Eu estou buscando, né, o que realmente faz sentido? Será que isso faz sentido? E ele volta ao bando, mas depois ele percebe, não, é isso que eu quero. Ele começa a se questionar novamente. Aquilo ali ele já não fazia parte daquilo. E ele começa a se desafiar e a tentar ir mais alto, e mais forte, e mais potente, e mais veloz. E aí ele se desgarra de novo. E vai evoluindo. E vai conquistando. Até que chega um certo ponto que ele encontra outros 2 discípulos, né? E aí eles perguntam, mas o que você está fazendo? Né? Mas quem é você? E ele começa a passar esse ensinamento para essas 2 novas gaivotas. Essa é um segundo momento, né, dessa etapa, que depois do despertar, ele teve um compromisso pessoal de passar aquilo que ele estava aprendendo e aquilo que ele estava desbravando. Então, o despertar por si só, ele ficaria muito fraco, muito, né, sem sentido, se ele não tivesse em si, né, o pensamento de eu vou passar para alguém, eu vou passar o meu conhecimento, o meu legado para outros que possam usá-lo para o bem e para se aprimorar. E passou tudo para essas gaivotas que quiseram aprender. E aí tinha um penhasco, e um penhasco era muito difícil. E o Fernão falou, não, eu acho que aqui não dá. Eu acho que eu cheguei até aqui, mas aqui não dá. E seus novos discípulos falaram, não, vai. A gente chega até uma etapa da vida e depois a gente tem que evoluir. A gente tem que passar por novos ensinamentos, por novos despertares. É como se fosse uma fase 2. Né? E você chegou até ali, tudo dá medo, tudo dá um certo frio na barriga. Mas uma parte do livro que fala importante é você tem que acreditar que você já conseguiu. Você já conseguiu. Já foi, já venceu, já é. O seu mindset tem que estar conectado nessa frequência. Você já ganhou. Você só precisa traduzir isso fisicamente. Você só precisa completar essa história. Mas você já ganhou aqui. Então eles falam, não vai, é uma nova etapa, é um novo despertar. Vai alto, quanto um penhasco. E aí eles colocam o topo do penhasco como se fosse o local mais longínquo da clarividência. É como se fosse chegar lá, né, e você olha para baixo, é como se você chegasse no ápice, né, do seu aprimoramento, da sua performance, do seu mindset. É ali onde está todo mundo querendo chegar. Mas muito poucos chegam. E ele avista um outro bando muito menor, e ele fala, nossa, meu bando é de milhares de gaivotas, essa aqui tem centenas, né? E um mestre chega para ele e fala, é porque é difícil chegar aqui, é porque cada um tem o seu processo, e normalmente você leva muito tempo de etapa e despertar, e não são todos que chegam, e não são todos que querem chegar até aqui. Então ficam poucos, ficam, né, um grupo muito menor, mas mais evoluído. E durante um dos exercícios que Fernão está fazendo e está buscando, né, se aprimorar, ele vê lá embaixo, né, frente a um barco de pescadores, né, em que as gaivotas estão lá apinhadas, tentando pegar os peixes junto com os pescadores, né, e as redes. E ele fala, aquele é o meu bando.
aquele é o meu bando, eu vou lá. E aí ele volta para tentar ensinar algumas coisas. E aí ele encontra Francisco, que está começando a ter esse pensamento de como é que eu posso ser melhor? Não pode ser só isso. Vamos melhorar. E o Francisco estava tentando algumas coisas para ele ser melhor, para ele voar melhor, para ele se aperfeiçoar. E Fernão começa a mostrar para ele como fazer, como aprimorar, né? E aí Francisco fala que tem um certo momento em que Fernão, depois de ensiná-lo, de passar, né, esses ensinamentos, dá um raio de luz e o Fernão desaparece. E aí aquelas pessoas que pegaram aqueles aprendizados, eles vão repassando esses aprendizados aos outros. E aí os discípulos vão ensinando aos outros que estão querendo aprender. E aí eles tentam passar a essência do que foi aquilo que o Fernão tentou conquistar. Mas o que é a essência? Esses novos alunos, essas novas pessoas que tentavam entender o que era Fernão, quem era Fernão, por que ele fazia isso, né? Eles ficavam depois de muito tempo, e aí já é a parte 4 do livro. O Richard Bach, ele não publicou inicialmente porque ele queria terminar um livro de uma forma positiva, de uma forma legal, né? O Fernão sumindo num clarão e tendo deixado o seu ensinamento. Mas depois de um grande acidente, a sua filha encontra os manuscritos do livro na casa do seu pai, o Richard Bach, e questiona, não tinha essa parte 4. Que parte 4 é essa? E ele republica o livro, adicionando aí sim a parte 4 do livro e trazendo essa nova etapa que não foi colocada antes. Foi colocada agora. Porque o que acontece é o que normalmente acontece na vida que a gente vive. Você entende que aquele cara fez aquilo tudo, mas você não consegue chegar na essência do porquê, entender e internalizar, né, esse porquê para você. Legal que dá rasante, legal que voa assim assado. Só que as perguntas desses novos alunos começaram a ser: qual era a cor do olho do Fernão? E eles rezavam para que fosse da cor do olho deles, porque isso ia significar que de repente eles poderiam. E quantos passos o Fernão dava antes de alçar o voo? E as perguntas e os questionamentos, ao invés de se firmarem na essência, elas começaram a se firmar em pequenos questionamentos técnicos desse sentido, e não um mergulho para dentro, né? Por que está fazendo isso? Como faz isso? O que buscar naquele voo, naquele sentido? E ficou uma coisa de qual é a cor do olho? Quantos passos dá? Como é que era o Fernão? Como é que era fisicamente? E que ele tinha de diferente? Se apegar a questões físicas e a materiais. E essa nova geração não conseguiu entender. E Fernão foi aos poucos virando um mito, uma lenda. Uma lenda de uma gaivota que conseguia voar 320 quilômetros por hora num rasante, indo numa vertical muito alta e subindo muito alto. E ninguém mais acreditava, porque falavam: não, eu faço 80 quilômetros por hora, não é possível que uma gaivota voou algum dia 320 quilômetros por hora. Não é possível. E Fernão foi virando um mito, uma lenda entre as gaivotas para as próximas gerações. Até que, numa próxima geração, Antônio Gaivota, também fazendo esses questionamentos, também tentando evoluir e se despertar daquele senso puro de sobrevivência, achando que existe mais do que isso, ele se questiona e ele começa a voar mais alto e a voar mais alto. E quando ele vai descendo, ele vai freando, ele vai tentando frear, que ele fala: não vou conseguir, não é isso, acho que não tem nada mais do que
o voo pelo peixe, o voo pela comida, e quando ele está freando na descida, ele vê uma outra gaivota sobrevoando ali e vendo o que ele estava fazendo, e ele naquele freado ele pergunta: quem é você? E aí ele termina falando que ele é Nando. É uma, né? Você pode me chamar de Nando. E ele fala: nunca vi você no bando. Quem é você? Você pode me chamar de Nando. É como se o espírito dele, né? É como se os ensinamentos dele, né, ainda tivessem ali, ainda tivessem bem presentes ali, em que você pudesse, se quisesse, alcançar, para tentar entender o que significa esse despertar, para tentar entender que é possível passar de 80 para 320, que é possível ir bem alto, que é possível dar um rasante, que não era um mito. E aí a gente vê que assim as nossas histórias e os nossos heróis e a essência, ela vai se perdendo em mitos, em histórias que a gente conta. Às vezes um João e Maria, às vezes um mito, às vezes histórias que a gente acha que realmente não aconteceu, que não é possível que tenha acontecido. Mas às vezes a gente está perdendo nesse caminho e contando uma história que é bonita, mas perdendo a essência. Porque ela virou um mito, ela virou de repente uma coisa impossível. Mas será que é impossível mesmo? Será que a gente só não está querendo? Será que a gente está perguntando qual é a cor dos olhos do cara que conquistou aquilo? E não entendendo que o processo dói, é difícil, é demorado, mas você consegue chegar lá. É só começar acreditando que você já chegou. Então foi assim que eu encerrei o meu ano, com essas reflexões. O livro é simples, é básico, é objetivo, ele conta a história, como eu falei, na narrativa baseada em ação. Ele não fica muito, não é daquele livro reflexivo, que ele vai elaborar muita coisa. Por exemplo, o nosso segundo livro que a gente fez review no canal do Mahub foi esse aqui, A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen, em que ele pega também uma história e mostra como é que foi a evolução no arco e flecha, né? Diferente, mas pensando que você é a sua própria flecha, você é seu próprio alvo. E aqui vai de uma forma um pouco mais poética sobre o processo de evolução aqui nesse esporte, né? Foi muito interessante também, pequenininho também, e daqueles livros que você sabe como é que são. Fala um pouco, mas estão querendo dizer muito. E esse livro aqui, ele tem uma pegada diferente. Aconteceu isso, aconteceu isso. Aconteceu isso. Ele aí mostra um diálogo ou outro, mas ele não é tão poético assim. Mas no seu direcionamento, na sua objetividade, na sua narrativa mais certeira, ele te dá esse espaço para você pensar e analisar o que significa isso. E uma leitura conjunta, ou ver um vídeo aqui de quem leu e está trazendo os meus pensamentos, né? De repente pode te ajudar. Então, se você curtiu esse vídeo, escreve aqui embaixo. Se eu falei alguma coisa que você fala, cara, não interpretei assim, dessa forma, escreve aqui embaixo pra gente ter uma troca. Você curtiu Fernão Capelo Gaivota? Eu indico. Lê e conta aqui pra gente o que achou. Até a próxima leitura. Tchau!